Boa noite, galera. Ótimo sabadão. João Dornelas. Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez e é um prazer imenso estar aqui. Estamos aqui com o Kevin. Prazer, viu, Kevin, te receber aqui. Obrigado, boa noite. Conta um pouco da tua história. Então, meu nome é Kevin, né? Eu sou carioca, moro aqui em Brasília já há uns 15 anos, mais ou menos. Já é candango. Já sou candango. Gosto bastante de Brasília. Tenho 2 filhos, sou professor de inglês e compositor. Meu grande sonho sempre foi compor, passar uma mensagem. Gosto muito. Quantos anos, assim, essa paixão pela música começou? A paixão pela música, acho que ela vem assim forte desde os meus 14 anos. Que ali eu comecei a ter contato com o pessoal que fazia rima, né, rap. E aí eu comecei a entrar na coisa do improviso, né? Eu mandava rima de improviso em português, e meus colegas gostavam. Então, pra lá e pra cá, eu ganhava apelido, né, de rapper. E sempre curti muito, né? A gente zoava muito. Eles diziam que eu mandava bem, né? Mas aí depois eu passei pro inglês, né? Porque como eu passei a dar aula de inglês, né? Cantava o rap, né? Isso. Tem uma diferença do rap pro hip hop, assim? O que muda, assim? O rap tem uma diferença pro hip hop. O hip hop, ele é mais amplo, né? Aí o rap seria, digamos, uma modelagem dentro do hip hop. E o hip hop e o rap... É a cultura que fala ou a batida que você fala? Eu acho que assim, mais uma questão geral mesmo, estilística, é que o rap, ele é um gênero dentro do hip hop, e aí dentro do rap tem o trap, tem o R&B, né? Tem o boom bap. A tua é qual? É o trap. É o hip hop. É o hip hop. É a mesma família da trap. Exato. Porque o rap não deixa de ser hip hop, né? Não deixa de ser. O rap Brasil, ele fala muito do cotidiano da vida deles, né? Sim. Tem essa questão temática. Mais o glamour, né? De carro, de festa, né? Com certeza. E questão ritmo, retomando a sua pergunta, realmente o hip hop, ele pega a questão da pessoa cantar, né? E foi como eu comecei a cantar, porque eu rimava. E eu não tinha contato com o canto, assim, de família, ou não tinha feito aula, eu realmente não sabia nada, né? Eu gostava de rimar, e fui ali descobrindo minha musicalidade naquilo. Aí, depois que eu comecei a cantar, eu fui vendo como o hip hop, né, por exemplo, o R&B, ele dá essa possibilidade, você consegue cantar e consegue rimar. E o rap, não. O rap você não precisa cantar. Mas eu acho legal quando a pessoa consegue fazer as duas coisas, né? Mas eu tenho uma pergunta. Vai lá. Inglês. Ele foi pra música que é a paixão dele, né? A paixão dele. Vamos pro inglês. Você é professor de inglês, correto? Correto. Só fala ou escrita? Eu falo e escrevo. Fala e escreve, que é muito interessante, porque às vezes algumas pessoas, elas têm uma dificuldade, elas acham que o importante é só falar ou só escrever. Eu acho que é um conjunto que é muito importante para quem quer aprender o inglês. E aí vem essa minha pergunta, né? Você já está atuando como professor de inglês há muito tempo? E completando a minha aqui, quais são os lugares que alguém pode te encontrar como professor? Gostei muito da pergunta. Eu sou professor no CIU1, na Asa Sul. Eu trabalho em Centro de Línguas há 5, 6 anos, que é um tipo de escola específica, né? Na natureza, que é de Centro de Línguas, então ali só tem línguas estrangeiras. E no Centro de Línguas ele tem... a gente tem essa expertise, né? Essa especificação de a oralidade ser mais avançada, conseguir ter a oralidade acompanhando a parte escrita, porque em geral nas escolas, que também dei aula de inglês, ensino fundamental, ensino médio, EJA, tem esse foco acadêmico e é muito difícil o professor conseguir trazer a oralidade, porque assim, você tem 40 alunos, aquela turma enorme. Uma turma enorme, né? E você tem um trabalho que você mistura música para ensinar, não é? Sim, com certeza. Aí voltou na música, tá vendo? Ele gosta da música. Ele usa, né? Então. Não, mas é interessante. Não, é interessante que a música parece que facilita a entrada do conhecimento, mas pode prosseguir. É bem isso, assim, ela acha que um é complementar ao outro, então facilita os processos. A música em inglês e o outro ponto que você fez, que foi a escrita, a leitura, digamos, né? E a fala e a audição, né? A oralidade. Porque a oralidade, ela pode, e provavelmente vai, evoluir numa velocidade diferente da escrita, depende do que você vai fazer
Eu acho que depende de atividade. do aluno, né? Com certeza. Uns têm uma facilidade de aprender e o outro já tem uma dificuldade. O outro, para escrever, tem mais facilidade. Eu vejo sempre essa tendência, inclusive, às vezes realmente parece algo da personalidade, né? Que assim, tem pessoas que têm mais uma tendência de ter mais interesse, de dar mais atenção, de gostar da leitura, da escrita, do silêncio, né? E tem pessoas que estão mais interessadas, né, de ouvir. Eu, por exemplo, eu aprendi meu inglês. Obviamente eu leio, fiz faculdade de letras em inglês, né? Já traduzi livro, eu escrevo, gosto muito, mas realmente, para mim, a questão auditiva. A audição é mais interessante, né? Qual a faixa etária dos seus alunos? Eu não estou deixando você perguntar. Não, pode falar, tá ótimo aí. Qual é a faixa etária dos seus alunos? É bem variado, né? Atualmente, eu tenho alunos assim, que são adolescentes, né? Acima dos 12 anos, né? Que pode entrar em centro de línguas. Todo aluno que for de escola pública, ele pode se inscrever e provavelmente consegue uma vaga. Vale super a pena, é gratuito e tem possibilidades. E até me perdi, perdão. Não, a faixa etária de quanto a quanto os alunos? Ah, sim. Então, mais ou menos entre 12 anos até a qualquer idade. Uma coisa que eu acho interessante, que eu dou aula de piano, né? E tem os alunos meus que cantam, né? Eles cantam, cara, assim, você vê o inglês perfeito, mas ele não entende. Mas canta assim, lendo assim, escuta. Eu tô falando da audição, né? E escuta ali, canta assim. Mas não sabe o que tá cantando. Mas a dicção assim, tá perfeita, você vê. Até mandei assim pros amigos meus que falam inglês. Olha, tá bom, cara, o cara tá perfeito. Eu acredito, Eu fico assim, impressionado. Eu acho que o mais difícil é isso, é o falar, cara. Ou falar. Assim, eu amo o inglês, mas assim, não entendo nada. Inclusive dos meus objetivos de vida tá em aprender inglês ainda. Vamos aprender Então, então. você pega um aluno assim, igual o João, Se eu assim, puder ajudar, também. quanto tempo assim, de estudo para ele ir nos Estados Unidos e não passar fome lá? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta, mas eu acho que é uma pergunta muito ampla e assim tem a ver com um certo impressionismo de cada pessoa. Então eu vou passar mais ou menos a minha impressão, né? Que eu acho que não tem como ser uma coisa taxativa. Depende muito da prática da pessoa, né? E como ela vai evoluindo. Mas acho que o que mais vai contar vai ser a expectativa que você cria do que seria essa fluência, né? Porque quando você pensa, eu vou ter uma certa fluência, em geral, fica algo muito amplo. Não, no caso da pergunta dele é mais básico, né? Por exemplo, ir lá e saber pedir uma comida, né? Pedir um táxi, né? Uma coisa mais básica mesmo. Na prática, né? É importante a gente criar esses desafios e eles vão virar marcos mesmo. Inclusive, eu acho que o que mais precisa é coragem. Porque o tempo vai ser a resposta da coragem. Quanto a gente suporta de situações bem desafiadoras, que são dentro dessa área que a gente tem interesse, para que essa vergonha ela se transforme em uma confiança mesmo, uma segurança, familiaridade. Não, isso é verdade. Outra coisa, você me interrompa. Pode falar. Nós estamos falando sobre professor, sobre inglês. Tá, as suas aulas, elas são só presenciais ou elas têm online também? Ou você não tem online, mas já pensou nisso? Alguma coisa nesse sentido? Olha, eu tenho muita dificuldade por conhecimento de tecnologia. Eu já dei aula online em escola particular, né, de inglês, e já dei também na secretaria quando teve a pandemia, né? A gente fez as aulas online. Eu gosto muito desse material online, de produzir, até porque minha faculdade foi semipresencial. Dá muita possibilidade, sou muito interessado, muito curioso. Atualmente eu tenho um canal, né, no YouTube e aí eu estou começando a explorar isso justamente pela minha falta de habilidade tecnológica, mas assim, hoje em dia o YouTube ajuda, né? Mas assim, me permite, né? Eu acho que é o caminho. É o caminho. Se você... Eu quando estou mentorando alguém, principalmente na área, eu sempre falo, olha, primeira coisa você tem que fazer. Você vai aprimorar com o andar da carruagem, com o tempo. Então, o que eu diria para você aqui? Se você ainda não tem, coloca no papel o curso, escreve todo completo, como vai ser, como é que vai ser o material didático. Depois você se preocupa com a câmera, com o microfone. Porque depois que você tiver com todo esse material em mãos, a parte tecnológica, ela vai vir. Ou você vai desenvolver sozinho, porque
se você olhar todos os grandes que estão aí hoje, se você pegar a história dele, você vai ver que eles começaram sozinhos. Hoje tem dinheiro para bancar a equipe. Porque se você sempre esperar a boa oportunidade ou esperar uma boa equipe, não vai acontecer. E eu acho que, como eu disse para você, eu gosto muito do inglês, apesar de não falar, entender muito pouco. Assim, eu até me atrevo a dizer que não entendo nada para não passar vergonha. Mas eu acho que tem muito caminho pela frente que pode ser explorado e você pode ir muito além do que você imagina partindo para essa área. Mas assim, como diz um amigo meu, ele não crie expectativas além da realidade. Prepara o material no papel. Papel porque eu gosto de papel, mas né? Prepara todo o material didático, cria o seu método, porque aí você vai revolucionar. Aí eu acredito nisso, eu gostei do contigo, né? Só volta agora e impulsionar, né? Pois é, o seu método, porque você vai embora. Porque eu conheci muita gente que estava na situação assim, com dificuldade, e a preocupação era assim, mas eu não tenho eu não entendo muito de tecnologia, né? Aí é o meu caso. Fica para trás. Eu acho que com relação, assim, estranhamentos e paixões que a gente tem, né, a tecnologia é uma coisa que me causa, às vezes, distanciamentos e estranhamentos, de preocupação mesmo, né, e o contrário do interesse, né, então acho que falta paciência, mas quando eu comecei, eu fui vendo que realmente é complementar. E muita coisa que alguns colegas meus que são produtores, então eles entendem de tecnologia, formados em TI, eles conseguem fazer e me contaram que é muito difícil. E eu achei que ia ser muito difícil porque eles são referência de tecnologia, mas depois eu fui ver que por conta do inglês, por exemplo, para você fazer um cadastro em algum estúdio, uma gravadora, é tudo em inglês, assim, é simples, explicado, né? Não, e eu te falo porque é o seguinte, a maior dificuldade que eu tenho é o celular. Eu tenho dificuldade no celular. Mesmo? Eu tenho dificuldade no celular. Tudo que eu tenho que fazer no celular, para mim, é um desafio. Mas se você me colocar num notebook, num computador, eu dei de roda. Porque o celular é um notebook pequeno. É pequeno. Né? Eu faço um filme, se você quiser, no computador. Desenho animado. Não é só você, não. Mas eu tenho dificuldade. Só que eu venci tudo isso. Por exemplo, meus cursos, eu gravo, eu edito, eu publico, tudo isso eu faço. Tá? E eu falo o seguinte, eu não sei quantos anos você tem, não vamos nem falar de ano aqui, né? Mas pelos seus cabelos e pelos meus, eu sou mais velho que você. Então, assim, eu vim de uma época analógica, né? Difícil, era da máquina de datilografar, do mimeógrafo, eu vim dessa época. Eu não venho dessa época que a turma tá aí hoje, que pega um computador... Como era o nome daquele negócio? Tinha o mimeógrafo, né, para fazer as cópias e tudo. Então, ou seja... Você pode começar o seu processo porque você vai ampliar. Por exemplo, eu estou falando isso por interesse próprio. Por exemplo, se eu quisesse fazer um curso de inglês com você hoje, o meu tempo não dá. Pelas quais coisas, tudo que eu tenho que jogar o meu planejamento para o ano que vem, porque esse ano meu já está planejado. Mas será que esse planejamento ele é impossível dentro da realidade de aulas presenciais? Ou também... Não, online é outra história. Por quê? Porque online, eu tenho um amigo que ele fala o seguinte, o que você faz das 10 da noite às 6 da manhã? Usa esse horário, é o horário que eu estou dormindo. Aí, online facilita. Eu estou falando a minha vida e atrás de mim tem milhares de outras pessoas. Porque presencial é mais complicado. Porque o meu ano já está todo planejado. Para mim fazer qualquer outra atividade, eu tenho que excluir alguma coisa. E se eu excluir, é um efeito dominó. Então não tem, é quase que impossível. Como você trabalha, pelo que me aparenta, com várias coisas e tem muitos compromissos, acho que assim, o estudo, quando é personalizado, ele é melhor. E quando a pessoa tem muitas atividades, ele tem que ser mais personalizado ainda. Pois é. E aí depende, por exemplo, eu no caso como professor, de ter conhecimento dessas coisas e conversar e planejar. Mas eu interromper ele, né? Eu gosto de interromper, não vamos deixar eu entrar aqui mais não. Que eu te aconselho? Eu te aconselho você criar um curso, vou colocar a palavra genérico, talvez não seja a palavra, um curso genérico, um curso que é para todo mundo. Dentro do curso você abre mentorias. Por exemplo, para mim, eu estou fazendo o seu curso, mas aí eu falo assim, eu quero melhorar nessa área aqui. Aí o que acontece? Como eu já estou fazendo o curso, vai puxar para uma área para ser específico. Porque para você fazer um curso na internet específico para cada pessoa, você não vai conseguir. Mas dentro do geral,
aquelas pessoas com interesse, você vai ter que, olha, quer fazer algo mais específico? Vem para fazer parte aqui de um grupo específico ou de uma mentoria, que aí você vai ter um resultado muito maior e vai abrir leque para pessoas como eu que quer fazer. Tá? Ele até falou da viagem para não passar fome, mas eu nem tanto pela viagem, é porque eu acho importante, principalmente eu trabalho com desenvolvimento pessoal, ter uma segunda língua. Porque hoje eu só estou no Brasil e amanhã se eu for para poder falar fora do Brasil. Então você pensa bem assim no quesito, que é justamente o que eu ia perguntar para você, como você comentou, que é uma coisa que eu sempre pergunto ao aluno, por que, né, você quer aprender inglês? E desse porque eu acho que é sempre infinito, né? É infinito. Mas tem algumas coisas ali específicas que são já mais urgentes, né? E às vezes até mais importantes, então... sempre você perde muita oportunidade, né? Sim, sim. Então eu tô te dando essa ideia, para poder. Eu acredito que muitas pessoas que estão nos assistindo, às vezes falam assim, poxa, eu nem moro em Brasília, eu moro no entorno, eu moro em outro estado, eu quero aprender e eu tenho dificuldade. Então, com a aula online, você vai ajudar essas pessoas e ao mesmo tempo vai melhorar. Muita gente, infinito de pessoas. É infinito. Na sala de aula você pega quantas pessoas ali? Nessas turmas, elas são até 22 alunos. 22 alunos. Aí ele tá no concurso, bicho. O curso gravado, ele pode ter 1000 alunos ao mesmo tempo. O que vai acontecer? Ele vai ter parte financeira também. A parte financeira também. Ele vai ter uma maneira que ele vai poder trazer para perto algo específico que ele pode fazer. Preparando no meio de piano, sabe? Pois é. Que pode ser presencial ou não. Eu gostaria de fazer uma parceria. Eu dou aula presencial, por exemplo. Eu nunca vou conseguir dar umas 30 aulas por semana de piano. Mas é impossível. Você poderia dar uma aula de piano, e justamente nesse que a gente está falando, assim, né? Eu recebi muito um elogio sendo professor, que era ser dinâmico. Eu demorei a entender isso. De verdade mesmo, eu ouvia de vários alunos, né? E quando sempre se resumia isso, eu achava que era falta de ter outros adjetivos que podiam usar. Mas hoje eu tomo como uma coisa muito minha e acho bom porque é justamente esse jeito que eu acho que ensinar línguas é interessante. Você ensinar línguas por meio prático e assim tutorial. Por isso que o porquê. Você, por exemplo, você toca piano. Então se vai ensinar piano, dá para se ensinar o piano em inglês. Para isso só precisa de uma conexão. Então, por exemplo, você pode falar em português, eu traduzo logo imediato, ou faço... Só ter um planejamento, né? Mas o que eu acho mais legal é justamente essa complementariedade que existe entre a imagem, a linguagem da imagem, né? E a linguagem do áudio. Então, quando elas duas se somam, você nunca fica perdido. Porque se você não está entendendo o áudio, ainda assim você tem uma noção por causa da imagem. E coisas assim, tipo cozinhar, piano, maquiagem, tutoriais, é a melhor coisa que tem para aprender. A faixa de etária dos teus alunos é de quantos anos? De 13 até para cima. Lá na escola, mas no curso não tem idade. Não tem idade. No curso não tem idade. Eu criei uma playlist, né, dentro desse meu canal, porque ele é de músicas autorais, música cover, internacional, e a playlist chamada Dinâmica do Inglês. É bem recente, né? E é nessa playlist de Dinâmica do Inglês, eu estou colocando essas ideias de aulas online. Pois é. Porque hoje, quem fala 2 línguas já tá atrasado. Imagina quem fala uma. Quem fala? Rapaz. Então você imagina quem fala uma. Agora, você fala mais de um. Você fala mais do inglês e o nosso idioma e qual outro? Eu falo português, inglês, francês e espanhol. Elas com níveis diferentes de oralidade de escrita, né? Mas o francês eu cheguei a terminar. E o espanhol tem uma compreensão boa, assim. Não, para você ver, hoje é muito importante isso. E você pode explorar isso dentro do seu curso. Você pode explorar isso com turmas dando aula, que é muito importante, igual eu estava falando. Eu, por exemplo, eu quero aprender. Eu preciso me programar para isso, para mim ter facilidade dentro do meu negócio, porque eu trabalho com treinamento de pessoas e às vezes você está preparando um material e muita pesquisa que a gente faz pesquisa em inglês.
E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer toda uma tradução e como eu sou muito exigente... Um retrabalho, né? Como eu sou muito exigente, eu não fico na primeira tradução. Eu procuro uma outra maneira para traduzir para ver se chega ali. É igual o tutorial no YouTube. A pessoa pega um tutorial no YouTube, primeiro tutorial que ela pega, quer resolver o problema. Eu pego 3, 4 tutorial na linha para me poder ver até se é aquilo ali mesmo. Acho que esse perfil pesquisador, ele funciona muito para línguas, porque na minha concepção é como se fosse um hipertexto, assim, né? Wikipédia. Então, quanto mais você abre lacunas ali, mais vai estar firme no seu cérebro, né? Aquela memória, as associações. E não só isso, acho que hoje com o algoritmo, né, ele facilita pra gente. Então, se você é interessado em motivação pessoal, provavelmente o YouTube já vai jogar para você alguns vídeos que seriam interessantes de, assim, motivation, né? E é engraçado como realmente isso foi me jogando para as outras línguas, porque eu assistia motivação em inglês, não gostava muito de assistir em português, que na época ainda não estava tão desenvolvido. Hoje eu já vi que está melhor, né? Hoje está bem, hoje tem uma turma muito boa nessa área aqui no Brasil. O Brasil hoje, sinceramente, o Brasil, para mim, é o melhor país do mundo. Nós podemos não estar vivendo o melhor momento da nossa economia, que não vem o caso aqui, mas, para mim, porque o Brasil, quando a gente encontra profissionais, eu falo aqui, Fabiano, não estou rasgando seda não, ele sabe que conheço há muito tempo, um excelente pianista, gosto de vê-lo tocar, de ouvir, né? Então, assim, baseado nele, quantos profissionais que a gente conhece que são pessoas de elite que estão no anonimato, mas são excelentes profissionais. Agora nós estamos aqui conversando com você, professor de inglês, que vai sair, canta, é músico, ou seja, vai sair do anonimato também, vai ser conhecido pelo seu potencial. Com certeza, eu quero fazer esse network. Pelo seu potencial. E eu acho que você tem que aproveitar bem esse momento, falar com... Porque você está com duas vertentes, você é um professor de inglês e músico, né? E de música. Engraçado como isso, entre aspas, assim, obviamente demanda mais tempo sim, mas obviamente é muito do meu interesse, muito do meu gosto. Então, para mim, é o meu estilo de vida, né? Então, é cantar, rimar, a poesia, a palavra, a outra língua estrangeira, a pesquisa. Porque é muito importante, porque eu volto aqui a bater na tecla do curso online, igual eu tô falando, hoje você atinge só Brasília. E mesmo assim, se você montar uma sala de aula, você ainda vai ter dificuldade de pegar gente das pontas. E não estou falando nem do entorno, por exemplo, assim, se você colocar no plano piloto, você tem, por exemplo, Ceilândia que está distante, você tem o Gama que está distante. Então, ou seja, já online você tem o Brasil na palma da sua mão. Você ensinando cantando, ou você ensinando falando, ou como você achar a sua dinâmica, você vai abrir um leque que vai ajudar muitas pessoas que você nem imagina. Eu espero que sim. É igual você falou, é uma coisa que vai ampliando, né? Eu espero que isso amplie meu network. É só agora que eu tô tendo, assim, essa coragem de começar a postar os meus trabalhos, né? Porque justamente... Isso é importante, início. Então, assim, eu tenho muitas músicas autorais, Aquele clipe lá que você mostrou naquele dia, já botou já no... Então, o clipe eu já coloquei, né? Vou fazer uma alteraçãozinha nele. Mas lá você consegue ver na minha playlist autorais. Aí tem o clipe, tem 2 ensaios que foram justamente dessa música, do clipe, né? Tem 2 músicas autorais, uma que foi gravada no Rio, que é a Lord Knows, Deus Sabe, né? Foi justamente um improviso. Então acho que as coisas se juntam, porque eu sempre gostei de improvisar. Já pronto, assim, para apresentar? Eu tenho músicas autorais minhas que eu sei cantar e elas têm uma melodia própria, né? Gravada, se alguém toca... Já tá pronto ou não? Já tá pronto. E é justamente o que eu preciso, a área complementar. Tu sai com o DJ só? Resolve? Então, resolve. Resolve tanto com um instrumentista bom, quanto com DJ, né? DJ, porque é na linha do rap, do trap, né? É mais fácil, não a linha de orquestra, né? É diferente. E fica mais rico ainda tendo as duas coisas, porque, por exemplo, antes eu conseguiria, desde pequeno, esses 14 anos, eu fazia rima, eu conseguia fazer rima. Então eu tinha a noção do ritmo e uma letra, uma ideia, né? Aquela estética. Agora...
eu aprendi a cantar justamente por isso, para você, e cada vez tento melhorar. Para eu ouvir o piano, eu conseguir acompanhar esse piano, tá dentro da harmonia, criar uma melodia bonita, e tendo uma instrumental eletrônica, eu também ter saída de rima, de vozes diferenciadas que dá para fazer, né? É interessante. Você compõe, né? Você tem essa. Eu acho que então você pega uma linha assim de harmonia e põe a letra em cima, né? Exatamente, porque realmente a minha maior paixão de todas é expressar e compor e expressar. E aí vai no improviso, muitas músicas minhas são de improviso, eu mando improviso, depois eu vou ouvindo e vou escrevendo. E a rima em inglês ou em português você gosta mais? Atualmente, eu escrevo muito mais em inglês, rimo muito mais em inglês, de improviso, quando eu componho, eu escrevo pensado, quase todas as produções, elas funcionam melhor em inglês para mim. Como é que é a rima em inglês? Vou dizer assim, porque eu vou explicar a minha pergunta para você facilitar a sua resposta, né? Porque no português, a gente consegue entender fácil por causa da nossa língua. Mas o inglês, por exemplo, como é que eu conseguiria entender uma rima no inglês? Se você não falar, né? Mas para poder movimentar no meio da galera, não sei, assim, é uma dúvida minha. Realmente é possível, né? Que acho que entra até na coisa do ouvido, né? Que é, por exemplo, quem é músico, né? E outras pessoas que têm um ouvido bom, provavelmente consegue perceber padrões estéticos, né? Na voz, mesmo sem saber qual é a palavra. E quando você sabe a palavra, parece que vai mais lento no seu cérebro, você tem tempo de ver qual foi a rima. Mas quando não, é realmente ai. Mas o músico, ele percebe que a rima foi com ai. E ali, se aparece uma letra I, as coisas vão se associando aos poucos. Então, o I pode ser ai, mas pode ser I também. Pode ser I, tá dependendo do que quer dizer. E é como se fosse um joguinho da memória. Então, assim, quando você tira uma carta e vai conhecendo as cartas cada vez mais, por isso que é a questão da fluência, acho que a resposta é justamente quando você tiver cada vez mais confiança. Porque quando a gente vai virar, digamos, a carta da memória, você não tem certeza, né? Você acha que né? Eu acho que a língua é um jogo também de adivinhação, em que quando a pessoa fala eu te amo, a outra pessoa ainda é um pesquisador que vai tentar entender, decifrar o que é esse eu te amo naquele momento. Naquele momento. Pergunto. Você falou a frase eu te amo. No inglês, o eu te amo no inglês é o mesmo eu te amo no português? Ou o eu te amo no inglês vai além? Por quê? Porque eu não entendo, volto a dizer, sou muito leigo na língua, né? Porque o pessoal fala assim, que no inglês, uma palavra pode, uma coisa que tem uma história atrás, que não tem uma história, é mais ou menos isso que eu queria ver com você. Eu te amo em português é estritamente eu te amo em inglês, ou eu te amo em inglês tem uma vertente diferente? Eu acho que sempre tem uma vertente. Elas têm, assim, similaridades, né? Que até a gente consegue trazer para mais próximo para a gente, um exemplo, assim, seria o regionalismo. Então, assim, lá no Rio, se você falar maneiro, ou sinistro, ou irado, não tem mais a ver com o sentido vernacular, né? Aquele antigo, de ser uma coisa ruim. É uma gíria que quer dizer algo bom, né? Algo bom. E aí no inglês não é diferente. Então, o inglês, por exemplo, na Inglaterra ou nos Estados Unidos tem essa diferença. E em nichos também. Então, por exemplo, no meu caso, no hip hop, existem muitas palavras, neologismos, gírias, né? E a maioria delas, elas tinham um sentido negativo e eles pegam, né? E jogam com um sentido positivo. Porque aí vem do contexto. Agora, tem umas palavras, assim, que realmente, o estudo da língua, você vê que ela tem uma diferença, você consegue descobrir tudo na epistemologia. Que é, por exemplo, a palavra saudade. Se eu não me engano, é o único país do mundo, a única língua do mundo, perdão, e tem uma palavra que é um substantivo que fala de um sentimento. Porque, em inglês, por exemplo, você fala I miss, eu sinto falta. Mas fala, e a saudade? A saudade você não pega, e ela não tem palavra. Não tem palavra. Aí eles realmente não tem. Nosso idioma é o único que tem. A gente fala, eu tenho saudade, estou morrendo de saudade. Que é até interessante, morrendo de saudade. Exatamente. É interessante isso, Fabiano. Interessante. Eu não tinha olhado nesse prisma de... A palavra saudade é o único lugar que tem no Brasil, os outros lugares,
Aí torna até meio complicado fazer uma tradução da palavra, com certeza. né? Eu acho que a tradução, ela sempre é uma adequação, né? Vai ter que pegar o contexto antes ou o contexto depois para poder colocar a palavra para substituir. Eu acho que é exatamente isso, né? O contexto, né? E a ponte, né? Porque às vezes é a pessoa que fala, né? Você tem conhecimento, perguntar, e a pessoa com quem você fala. Porque tem que esticar os dois lados, não dá para esticar um só, né? Não, é interessante. Essa questão do idioma é muito interessante, porque o que acontece com a gente? Principalmente para mim, né? Eu vou trazer sempre para mim. A gente não entende, vive no nosso mundo que é o Brasil, aí de repente precisa ir lá fora, fica meio perdido, porque às vezes pode falar uma palavra que é uma ofensa. É uma ofensa. E para nós aqui não é ofensa. Então é por isso que eu falo assim, tem que tomar. Por isso que eu falei, eu quero aprender, de repente você está pensando que você está sendo educado e você está sendo grosseiro com a pessoa. Mas eu concordo contigo, eu acho que as duas qualidades têm que estar lá em cima na questão de aprendizagem de uma língua estrangeira, né? Você tem que estar muito curioso para saber e você tem que perpassar a vergonha mesmo. Ou seja, você tem que ser corajoso para se jogar nessa situação, que você vai falar talvez uma besteira, né? Mas ter o jogo de cintura de que realmente saber que a gente não é compreendido o tempo todo por todo mundo, nunca, nem a criança, nem o idoso, nem a criança contar com a criança do mesmo gênero. Então, sim, a gente vai falar uma coisa errada, vão entender errado e a gente vai ficar pescando e filtrando. Falar, você entendeu o que eu entendi? Do que a gente estava falando que estava entendido, né? Isso acontece no nosso próprio idioma, né? Imagina misturando a língua, né? E eu sou apaixonado por metalinguagem, amo. Eita! Isso aí, a música é o trap, né? Essa é um trap. Legal. Chama-se Back to Reality. Tá explodindo aí, né? Esse meio musical, né? Tá explodindo. E assim, é engraçado, porque o ritmo do trap ele é muito voltado para por ser um ritmo assim mais agressivo e ele tem essa coisa, essa pegada de improviso, né? Do cara chegar e falar visceral, as emoções e tal. Às vezes cada show muda muito, né? Um pro outro. Muda muito. Você, na hora ali, você... Tem que ter um improviso, né? Agora eu queria falar que esse trap, a letra, ela foge totalmente do que as pessoas estão fazendo. E eu gosto de fazer dessa forma, porque, igual eu falei, eu gosto de improvisar, né? É mesmo que sai muito de improviso. E assim, estou até um pouco estranho, mas eu não me incomodo. Eu cantar no ritmo de trap e tá falando de coisas que não são o contexto do trap comum, que é tiro, que é ostentação, violência, né? Você usa o ritmo, exato, mas com a outra pegada. Mas isso é inovador, isso é bom. Isso é ousado. As letras deles são... É ousado, isso é bom. Isso é ousado. E Kevin, tira uma dúvida minha. O inglês britânico pro inglês, o pessoal fala muito, né? Realmente faz uma diferença e quanto mais você puder fazer esse mapeamento temático, melhor. Tanto para você conhecer de forma panorâmica, mas principalmente para você já ir marcando os seus territórios assim, de pesquisa, né? De pesquisa. Porque realmente você vai, assim, quanto mais linguagem em inglês, melhor, claro. Mas será que eu vou ficar... Eu, por exemplo, sou professor de inglês. Eu nunca assisto vídeo sobre mecânica, porque era muito longe da minha área. Se eu for precisar, eu buscaria. Então, por exemplo, você no caso é motivação, instrumento... No caso, vocês dois têm dois interesses que eu tenho. Então, eu assisto muita coisa motivacional em inglês e eu assisto muita coisa de música ensinando inglês. Não, é interessante. Sim, ele falou da Inglaterra e dos Estados Unidos. Qual outro país, ou outros países assim de língua inglesa que vamos colocar assim, de presença no mundo, né? Não no sentido geral, porque muda o quê? São as gírias, é o quê? O que muda nisso? Muda tudo. Então muda. Agora, assim, a princípio existe assim, o que a gente fala que são os regionalismos, eles são estereótipos, né? Então, por exemplo, o jamaicano ele tem um jeito de falar que quando se ensina é o estereótipo, e é bom que a gente aprenda esse estereótipo, porque, querendo ou não, é a base. Então, no caso do jamaicano, ele fala com muitas vogais. Posso tentar imitar? Pode, por favor. If you speak like a Jamaican, you're going to speak with the vowels very strong, because if you're African, the vowels is what counts. But if you're British,
gonna speak a little more like you're very smart, and you can do it very clearly. But if you're American, like I feel like you want to be practical and you want to be understood as much as you can. So you're gonna pronounce everything in your mask to be understood. Então, assim, tem essa diferença que é quase assim colocar uma ideia para cada discurso assim regional. Então, por exemplo, se você gosta de uma música jamaicana, do reggae, você vai ouvindo, você vai pegar isso. No final das contas, a gente sempre escolhe como a gente fala. Sim, não consegui entender. Interessante. Como vamos trazer aqui para dentro do Brasil. As regiões, o mineiro fala de um jeito, o cearense fala do outro, e aí a gente vai olhando aquilo ali e pega aquilo que é mais familiar, né? É verdade. Por exemplo, quem é da região do Nordeste, do Norte, ele vai sempre, ou na maioria dos casos, sempre puxar para esse lado. Quem já é do Centro-Oeste, puxa para o outro lado. E também seria isso no caso do inglês. Com certeza, isso faz muita diferença. É muito importante saber isso, sim, né? E se a gente não sabe previamente, não tem problema, porque a gente pergunta à pessoa que é regional e ela explica. Então, assim, até trazer um exemplo que você falou do nossa região, e eu, por exemplo, sou carioca, vim morar em Brasília, né? E tinha algumas gírias, né? Como eu estava comentando, essas gírias que são palavras negativas, mas as pessoas usam com carinho, como uma coisa boa. Então, assim, no Rio, o pessoal brinca, né? E usa aquela palavra V-I-A-D-O, né? E como se fosse... Isso quer dizer, meu amigo, tem intimidade pra cacete. Intimidade pra caramba. E tá xingando, cara. Agora, sabe o que é engraçado? Eu cheguei aqui em Brasília e a gíria que eles tinham aqui, né? Isso há muito tempo, 15 anos atrás, né? Mas era a palavra O-T-A-R-I-O. E aí eu lembro quando falaram isso pra mim, eu fiquei super sério, eu falei assim, não sei o quê, e jogou essa palavra. Xingou, né? Eu falei, pô, cara, por que você tá achando que você é mais esperto que eu, né? Me chamando de otário. Exatamente. Aí ele explicou, a gente chama todo mundo de otário. Eu falei, mas é cultural, né? É a linguagem regional. Regional. Tô tentando lembrar uma palavra aqui, que lá em São Paulo... É elogio, e aqui em Brasília é xinga. Eu tô querendo lembrar aqui, porque eu até tirei ela, porque eu falava e eu tava xingando. Aí eu tirei, falei, vou tirar do meu vocabulário. Aí agora eu apaguei, o brasileiro não consigo lembrar. Entender, porque né? não, porque chega lá, a gente falar com a pessoa, chamando de otário, tá chamando de amigo. No próprio Estados Unidos tem muito isso. Cada Tem região muito, Texas muito. é outra onda. Cara, total. Inclusive tem uma palavra acho que mais polêmica do inglês, né? Eles chamam de the word N, a palavra que começa com N. Que na verdade aqui no Brasil a gente também tem uma versão dela, né? Que vem da palavra negro, né? Lá da Nigéria, né? Mas é que aqui a gente teve o adjetivo, né? Negro, nega, e lá é niga. E é engraçado, uma pessoa negra falar isso, ou sendo do hip hop, isso é bem visto e quer dizer amigo, brother. Alguém de fora. Agora, se for de fora, é uma coisa super pejorativa e é dizendo que essa pessoa é inferior por vários motivos ridículos, né? Já é perigoso. Eu tô aqui ainda buscando a palavra aqui que eu apaguei. Porque essas coisas de região, ela é muito interessante. E, pra mim, e eu acredito que pro Fabiano também, que a gente é muito curioso, no inglês, né? Se existe isso, como você confirmou com a gente, porque a gente pensa sempre, a gente faz aquele glamour dos Estados Unidos por causa dos filmes que a gente assiste, a gente acha que tudo é aquelas fantasias, né? E a gente não, nessas pequenas coisas da palavra, que ela pode ser pejorativa ou não, que ela pode ferir ou não os costumes que as pessoas têm, né? E a gente, por exemplo, nunca passou pela minha cabeça que isso, na realidade, o preconceito sempre, né? Qualquer região do mundo que for, aonde tiver ser humano, vai existir um preconceito. Mas na prática em si, a gente nunca parei para pensar nisso. Isso me lembra uma coisa assim, muito interessante, que é a Torre de Babel, né? Que o pessoal teve esse problema de comunicação. E eu, assim, como eu fiz letras, para mim é uma certeza. E essa certeza, quanto mais eu volto nela, apesar de ser muito simples, ela me deixa muito mais humilde
E para mim tem duas saídas, né? Uma é continuar pesquisando, arriscando, e a outra é sempre dar um passo atrás e perguntar para a pessoa. Porque igual nesse dia que esse colega falou a palavra otário, né? Eu fechei a cara na hora. Eu fui num carão assim, e aí engraçado, depois eu explicando para ele, ele falou, não, lá no Rio é normal chamar de viado, mas de otário não. Por quê, né? Eu falei, porque eu entendi que era uma ofensa, que vocês achavam isso de mim. Mas a gente precisa perguntar muitas coisas. Né? Tem que, eu falo na comunicação o seguinte, se você está com dúvida, pergunte. Não vá para casa com a dúvida não, porque ela pode te afastar de oportunidades que você jamais terá. Então, por exemplo, falou alguma coisa, não entendeu? Pergunte. Porque às vezes, igual nós estamos falando aqui de palavras que são pejorativas. É verdade. Mas são coisas regionais, que num lugar é ofensivo, no outro não. Então a gente precisa entender que nós estamos num país continental e que você pode falar uma coisa e a pessoa entender outra. Eu conto até uma história que... Você assistiu a aula que eu mandei para... Sei lá, que eu contei do Sunga? Fala aí de novo para ele ver. Eu estava visitando uma obra de uma prefeitura e estavam construindo 51 casas, se eu não me engano. Eu estava lá, assim, de repente eu escutei uma voz gritando, Sunga! Sunga! Sunga pra mim é short de banho. Né? Que a pessoa tá gritando numa obra, sunga. Mas a voz gritava sunga e eu resolvi olhar. Quando eu olhei, tinha um rapazinho sendo esmagado por uma peça grande e gritando sunga. Eu corri lá e ajudei. Falei, por que você não pediu ajuda? Mas eu tô pedindo. Falei, você tá falando sunga. Sunga é short de banho. Ou seja, sunga na região dele é socorro. Nossa! Total. Então, ou seja, me ajuda, sunga, quer dizer, levanta. Muda, né? Muito. Então, você vê, ele ia machucar e eu lá do lado não ia fazer nada, porque eu estava escutando sunga. Mas eu amei o seu exemplo porque ele, para mim, assim, é muito semelhante, para não dizer quase exato, assim, o que mais tem no vestibular, nos bons vestibulares, né? Que quando eles querem botar uma pegadinha, né? Uma pegadinha, ver se o aluno tem o conhecimento, ele faz uma pegadinha, né? Para ver, porque o aluno não necessariamente precisa teorizar sobre aquilo que ele sabe, né? Mas ele conseguir perceber essa troca. Então, por exemplo, às vezes eles botam um quadrinho, né? E aquela palavra, ela provavelmente seria entendida de uma forma. Mas aí existe uma pegadinha, igual você falou, uma surpresa. E aquele aluno que consegue entender isso, ele entende o sentido que estava implícito, né? Implícito ali. Você começou um inglês muito novo, né? Por isso que a tua dicção é muito boa, assim, falando, né? Isso que eu acho difícil no inglês depois dos 60. A pessoa escreve e entende tudo, mas para falar que eu acho mais... eu acho que assim, quanto mais o tempo vai passando, vai ficando mais difícil. Eu comecei cedo, entre aspas, depois eu vou contando esse detalhe, né? Mas eu acredito que realmente um é complementar ao outro e a prática porque é o output mesmo, essa coisa de usar a boca para falar, e por isso eu gosto muito de cantar, porque eu acho que eu tenho bem mais naturalidade para falar inglês por conta do canto, porque às vezes até parece que a fala é mais difícil, mas na minha concepção o canto, na língua, é o ápice. Então, se você consegue cantar com emoção, no ritmo, numa entonação que consegue botar aquilo... você está dentro da língua demais, até porque, por exemplo, o Eu Te Amo, né? O Eu Te Amo numa música, você pode cantar a música toda, Eu Te Amo. Se você for muito bom de cantar, você canta Eu Te Amo com vários tons, né? E transmite emoção, né? Transmite emoção. Transmite emoção, porque o objetivo da música é transmitir emoção. Seja ela instrumental, seja ela a mensagem, tem que ter, para transmitir emoção. Tanto é que, por exemplo, eu sou amante da música, eu gosto de música. E tanto para mim instrumental, como a música falada, né, cantada assim, eu gosto muito. E eu sou muito autocrítico. Eu por exemplo, tá lá, eu vou ver a letra que o cara escreveu, o que tem. E fala o seguinte pra você, a mensagem é muito bom. A música é bonita, mas a mensagem a mensagem é muito pejorativa, a mensagem é muito pesada. Muito bom. Então assim, sou ruim de canto, fiz aula de canto, fiz técnica vocal. Se eu cantar, não fica ninguém, vai todo mundo embora. Nem toca nada, não? Nem toco. Talvez o cantar, se você gostar, ele sirva de conteúdo só para ficar engraçado, mas para você, talvez sirva para você ganhar uma coragem no inglês que ninguém tem, porque se você está disposto a falar inglês sobre algo que você está muito distante do seu conhecimento,
um público que está mais distante ainda, você perpassa por uma coragem muito grande, e é legal que quando você vai falar com alguém que você sabe que está mais próximo, é um brasileiro, tem afinidade, tem um monte de coisa, para falar esse inglês você vai estar muito mais solto, muito mais tranquilo. Você vendo história de brasileiro que vai para os Estados Unidos, vai na tora, né? Vai na tora. E aprende inglês assim, aprende na convivência ali com os outros, né? Na convivência. Então ele aprende só a falar, né? Não, aprende na convivência. Escrever que aí já vai ser ao contrário. Já não vai escrever. Né? Geralmente são complementares, mas assim, eu acho que tem tendências, né? E a viagem, ela cria tendência, e para as pessoas que são tendenciosas à oralidade, igual eu, a situação ela é maravilhosa. O teu inglês realmente avança muito. Eu acredito até que avança mais no geral do que se você focar só na leitura escrita. Convivendo, né? Agora, um outro exemplo que a gente tem como professor é que justamente as pessoas que são melhor de leitura escrita, em geral, são muito ruins na oralidade. E essas pessoas são muito estudiosas. Mas que acontece? Normalmente são médicos, advogados, que estudaram inglês por meio de leitura. E aí o inglês ele tem uma particularidade. Ele é uma língua que é falada de uma forma, e ela pegou 300 anos de um molde, que é um molde conhecido nosso, que é o latim. Então, lá nessa região da Inglaterra, teve 200 anos, né, que a língua era o francês, e 100 anos que era o latim, uma primeira língua. E o inglês, ele era a terceira língua. Então, o inglês, ele tem uma coisa, por exemplo, assim, pig é porco da fazenda, mas pork é o porco da culinária, porque o francês era que mandava. Então, a parte da corte, do direito, da igreja, tudo era a mesma coisa. Mesma coisa. Esse é da roça e esse é da cidade. E o pior não, o melhor é que o inglês, ele digeriu, né, o francês, então essas palavras são do francês, se escreve do jeito francês, tem a pronúncia em inglês, e eles ganharam várias palavras duplas, né, porque eles têm a maioria das palavras em inglês para coisas cotidianas, né? E as palavras no francês e da origem do latim para coisas assim nobres, mais sofisticadas, mais né? sofisticadas. É interessante, é curioso, é uma cultura. Outra dúvida aqui, o inglês britânico muda muito a gramática, então, né, pro outro? É uma boa pergunta. E eu gostaria de ter retomado essa ideia, porque eu acho que dá para se falar muito mesmo sobre a diferença entre o britânico e o inglês americano. O inglês britânico, ele é mais formal, né? Assim, no geral, assim, paródico, digamos assim, né? Com certeza. Assim, a estética do inglês britânico é ser o mais claro possível, isso de uma forma elegante. Já o americano, ele é muito prático. Mais liberal, ele quer que seja compreendido, não possa estar bonito. Pode dar um exemplo? Posso. O britânico, por exemplo, a gente fala que o britânico ele fala gutural. Hello, I'm like this, and speak from the bottom. Já o americano, ele fala na máscara, tipo, nariz aqui, né, a boca. Então, I like that. A pronúncia, ela é bem certinha, mas é na dicção. Não é numa estética. O britânico faz toda essa estética, né? Todo um personagem, digamos assim. O americano é... E a gramática não. Já a gramática não tem muita diferença. A gramática do inglês, ela é a mesma para todos os países que falam inglês. As particularidades são apenas nos sentidos e pronúncias. Alguma coisa regional. Exatamente. No contexto geral... Exato. A frase é a mesma. Eu vou pegar o elevador e comprar pão no mercado. Porém, na Inglaterra, você vai falar lift. E nos Estados Unidos, você vai falar elevator. Mas a frase, ela vai ter a mesma sintaxe. Tudo igual. Então, ele se adapta rápido, né? Por isso que o pessoal que é médico, o pessoal que estuda muita leitura, ele domina a gramática e acabou. Você não se perde, porque não importa se o texto é da Nova Zelândia, da Inglaterra. No texto escrito, ele tá padronizado ali. Agora, na oralidade, ele é bem mais diverso, né? Aí é outro caminho, né? O político falando inglês meio travadão assim, né? O jeito de falar, né? Isso é a prática, né? Às vezes até meio com o contexto deles, porque, por exemplo, tem muito político que é de Nova York, né? E o sotaque de Nova York, ele é conhecido por ser rápido, sério e muito específico, assim, muito profissional. Então, todos eles, igual a gente tá falando aqui, rápido e pegando pontos, assim, né? É interessante. Interessante. Quando se fala de um outro idioma, não vem só o idioma, vem a cultura do lugar junto. Com certeza. A cultura vem junto. Você tem que... penso eu, tô falando como leigo, viu, gente? Leigo, eu não falo inglês. Eu penso que só a fala em si, ela
não vai trazer um resultado esperado. Eu acho que a cultura também do local, para poder, justamente igual você fez essa comparação da Inglaterra com o americano. Eu concordo plenamente, até porque, assim, retomando esse exemplo que a gente estava dando, né, desses dois tipos de perfil de aprendiz, né, aquele que vai mais para a leitura e para a escrita, ele vai ter uma certa dificuldade de se soltar nessa oralidade justamente porque é muito diverso. Então, são pessoas muito diferentes, com sons muito complexos, né? E já a parte da escrita, eles vão desenvolver muito a gramática, muito mesmo. Porque, claro que você desenvolve a gramática ao ouvir, mas não se desenvolve tanto porque o americano, nem o britânico, nenhum deles, eu acredito que nós no português, ninguém é muito próximo da gramática na fala. A fala ela é muito distante. Você vê que o nosso idioma mesmo, se você pegar a gramática e colocar o que fala aqui, é aqui, ó, e entende o que tem. Mas se você for escrever, é outra história. Aí tem as regras gramaticais, tem tudo. Mas na fala... Você pode pegar o sujeito lá do Amazonas e o outro do Rio Grande do Sul, vai mudar o sotaque e algumas palavras regionais, como nós falamos aqui agora de Brasília com a do Rio de Janeiro, muda algumas coisinhas aí, mas no geral, no cerne, é a mesma coisa. A linguagem é a mesma. A linguagem é a mesma. Aí a gramática não. A gramática é isso mesmo. É bem... É engraçado como realmente são duas áreas, como se a gramática fosse o esqueleto e qual a vantagem da gramática. Os dois têm uma vantagem por serem diferentes, né? Então, a gramática ela dá a vantagem da confiança independente da subjetividade das pessoas, porque interessante. É o significado do dicionário, é a frase, não tem outro caminho. E é muito bom ter essa certeza. Mas também é bom ter a outra certeza, e eu acho que o caminho é realmente o que você falou, a cultura. Você ter a certeza da fluência, da oralidade, de estar preparado para a situação, é o quê? É conhecer de cultura. Então, se eu fui para a Jamaica, ou se eu assisti um vídeo da Jamaica, se eu sei sobre o reggae, e aí se eu conecto isso a uma história também das bandas de rock da Inglaterra, o rock e o reggae, se eu for conversar lá numa entrevista sobre música, rock, reggae em inglês, eu provavelmente vou ter um arcabouço gigantesco de fala, que mesmo que eu não lembre as minhas palavras que eu queria, vai embora. Consegue desenvolver. Igual a gente faz na língua materna. É verdade. Nossa, top demais. Hoje aprendi aqui. Hoje foi muita dúvida minha que eu tinha. Foi muito bom. Eu gostei muito também. Foi muito bom. Kevin, para finalizar, passa pra galera aí. Como é que a galera te acha, cara? Então, vocês podem me encontrar no meu canal, né? O meu canal é Vibes, meu nome é Kevin, né? O canal é Vibes. Seu nome artístico é Kevin? O meu nome artístico é Kevin Vibes. Esse Vibes, ele é escrito bem especificamente porque eu não queria que ficasse parecendo com nenhum outro artista, né? No Instagram e YouTube esse nome? No Instagram e no YouTube é esse nome, Kevin Vibes. Só que no YouTube, o canal do YouTube é só Vibes. E é VIBEZZX. Tudo maiúsculo. Tudo maiúsculo. É isso aí. Foi bom falar com você. Tirou a dúvida. Foi um papo descontraído, gostoso. Pensa no que eu te falei de preparar esse material online. Você vai gostar, porque dá medo, friozinho na barriga. Quando eu comecei, não é um frio na barriga, congelava a barriga. E hoje, assim, é gostoso. É muito bom. É satisfatório, entendeu? Eu lhe desejo todo sucesso. Você merece. Foi um prazer imenso conhecer e ter você aqui conosco. Muito obrigado, gente. Amei, viu? Galera, falou, ótimo sabadão. Gente, um abração. Não esqueça, João Dornelas, @, viu? See you, Kevin Vibes.